tenham tido uma boa semana e que aproveitem bastante o dia de hoje. O sol está lindo, está um tempo gostoso e o culto vai ser melhor ainda. Desejo a todos um feliz culto. Não esqueça que na próxima quarta-feira, às 19h30, teremos uma reunião aqui, nessa mesma plataforma do Zoom. Ok? Um grande abraço, um feliz culto para vocês, tudo de bom. Oi, irmãos. Bom dia. Vamos fazer uma oração. Deus Altíssimo, te louvamos pela sua grandeza, pelo seu poder. Nós vamos dar início agora ao culto, meu Pai, para te adorar, para nos fortalecermos em ti, meu Deus. Eu peço que o Senhor abençoe os irmãos que estão ouvindo. Eu peço que o Senhor abençoe os irmãos que vão participar do serviço, meu Pai. E eu peço a Ti que nos fortaleça em Ti, que nos ajude a vencer as adversidades e manter o foco em Ti, meu Deus. Eu te agradeço pela oportunidade que temos de fazer esse culto, de cantar hinos a Ti, meu Deus. E eu peço que o Senhor fique conosco. Amém. Número 22. Sobre toda a terra, tu és o rei. Sobre toda a terra, tu és o rei. Sobre as montanhas e o pôr do sol. Uma coisa só, meu desejo é reinar de novo em mim, reinar em mim com teu poder sobre a escuridão, sobre os sonhos meus. Tu és o Senhor de tudo que sou. Vem reinar em mim, Senhor, sobre o meu pensar, tudo que eu falar. Faz-me refletir a beleza que há em ti. Tu és para mim mais que tudo aqui. Reinar de novo em mim, reinar em mim com teu poder sobre a escuridão, sobre os sonhos meus. Tu és o Senhor de tudo que sou. Reinar em mim, Senhor. Reinar em mim, Senhor. Número 31. Santo Senhor. Santo Senhor, meu Santo Senhor, só tu mereces o louvor. Santo Senhor, meu Santo Senhor, com meu coração cantarei. Santo é o Senhor, te louvarei. Santo, fiel, te louvarei, meu Santo Senhor. Santo Senhor, meu Santo Senhor, só tu mereces o louvor. Santo Senhor, meu Santo Senhor, com meu coração cantarei. Santo é o Senhor, te louvarei. Santo, fiel, te louvarei, meu Santo Senhor. Número 34, Deus está aqui. Deus está aqui, aleluia, tão certo como o ar que eu respiro, tão certo como a manhã que se levanta, tão certo como eu te falo e podes me ouvir. Tão certo como eu te falo e podes me ouvir. Deus está em mim, aleluia. Tão
certo como o ar que eu respiro, tão certo como a manhã que se levanta, tão certo como eu te falo e podes me ouvir, tão certo como eu te falo e podes me ouvir. Deus está em ti, aleluia, tão certo como o ar que eu respiro, tão certo como a manhã que se levanta, tão certo como eu te falo e podes me ouvir, tão certo como eu te falo e podes me ouvir. Deus está em nós, aleluia, tão certo como o ar que eu respiro, tão certo como a manhã que se levanta, tão certo como eu te falo e podes me ouvir, tão certo como eu te falo e tu podes me ouvir. Número 40. Andam procurando a razão de viver. Andam procurando a razão de viver. Neste mundo mal querem paz receber. Fazem seus caminhos pensando em achar algo que pra vida valor possa dar, mas só Jesus pode dar a razão de viver. Alegria e paz, só Jesus pode dar. E assim você será feliz em Jesus. Como todo mundo, eu também procurei. E agora digo que a paz encontrei. Cristo me salvou e eu quero falar que uma nova vida Ele pode lhe dar, mas só Jesus pode dar a razão de viver. Alegria e paz, só Jesus pode dar. E assim você será feliz em Jesus. Número 47. A terra vai um dia contemplar. A terra vai um dia contemplar aquele que o dia virá, com autoridade julgará. A terra se ajoelhará. Oh, aleluia, aleluia. Cristo voltará. Cristo voltará. Oh, aleluia, aleluia. Oh, como será maravilhoso contemplar o meu Salvador, com autoridade julgará. A terra se ajoelhará. Oh, aleluia, Cristo voltará. Oh, aleluia, para me levar. Oh, aleluia. Número 57. Vem o Senhor minha vida oferecer. Vem o Senhor minha vida oferecer, como oferta de amor e sacrifício. Quero minha vida a te entregar, como oferta viva em teu altar. Vem o Senhor minha vida oferecer, como oferta de amor e sacrifício. Quero minha vida a te entregar,
como oferta viva em teu altar, pois pra te adorar foi que eu nasci. Cumpra em mim o teu querer, faça o que está em teu coração. E a cada dia eu venha mais e mais estar ao teu lado, Senhor. Pois pra te adorar foi que eu nasci. Cumpra em mim o teu querer, faça o que está em teu coração. E a cada dia eu venha mais e mais estar ao teu lado, Senhor. Estar ao teu lado, Senhor. Bom dia, os irmãos. Vamos estar lendo agora o capítulo 26 de Mateus. 26 de Mateus, versículo 1. Quando acabou de dizer essas coisas, Jesus disse aos seus discípulos: Como vocês sabem, estamos a 2 dias da Páscoa, e o Filho do Homem será entregue para ser crucificado. Naquela ocasião, os chefes dos sacerdotes e os líderes religiosos do povo se reuniram no palácio do sumo sacerdote, cujo nome era Caifás, e juntos planejaram prender Jesus à traição e matá-lo. Mas diziam: não durante a festa, para que não haja tumulto entre o povo. Versículo 6. Estando Jesus em Betânia, na casa de Simão, o leproso, aproximou-se dele uma mulher com um frasco de alabastro, contendo um perfume muito caro. Ela o derramou sobre a cabeça de Jesus, quando ele se encontrava reclinado à mesa. Os discípulos, ao verem isso, ficaram indignados e perguntaram: por que este desperdício? Este perfume poderia ser vendido por alto preço e o dinheiro dado aos pobres. Percebendo isso, Jesus lhe disse: por que vocês estão perturbando essa mulher? Ela praticou uma boa ação para comigo, pois os pobres vocês sempre terão consigo, mas a mim vocês nem sempre terão. Quando derramou esse perfume sobre meu corpo, ela o fez a fim de me preparar para o sepultamento. Eu asseguro que em qualquer lugar do mundo inteiro onde esse evangelho for anunciado, também o que ela fez será contado em sua memória. Versículo 14. Então, um dos 12, chamado Judas Iscariotes, dirigiu-se aos chefes dos sacerdotes e lhes perguntou: o que me darão se eu entregar a vocês? E fixaram-lhe o preço, 30 moedas de prata. Desse momento em diante, Judas passou a procurar uma oportunidade para entregá-lo. Versículo 17. No primeiro dia da festa dos pães sem fermento, os discípulos dirigiram-se a Jesus e lhes perguntaram: onde queres que preparemos a refeição da Páscoa? Ele respondeu dizendo: que entrassem na cidade, procurassem um certo homem e lhes dissessem: o mestre diz, o meu tempo está próximo, vou celebrar a Páscoa com meus discípulos em sua casa. Os discípulos fizeram como Jesus os havia instruído e prepararam a Páscoa. Ao anoitecer, Jesus estava reclinado à mesa com os 12. E, quando estavam comendo, ele disse: digo que, certamente, um de vocês me trairá. Eles ficaram muito tristes e começaram a dizer-lhe, um após o outro: com certeza não sou eu, Senhor. Afirmou Jesus: aquele que comeu comigo do mesmo prato há de me trair. O Filho do Homem vai, como está escrito a seu respeito.
Mas ai daquele que trai o Filho do Homem, melhor lhe seria não haver nascido. Então Judas, que haveria de traí-lo, disse: Com certeza não sou eu, mestre. Jesus afirmou: Sim, é você. Verso 26. Enquanto comiam, Jesus tomou o pão, deu graças, partiu e deu aos seus discípulos, dizendo: Tomem e comam, isto é o meu corpo. Em seguida, tomou o cálice, deu graças e ofereceu aos discípulos, dizendo: Bebam dele todos vocês. Isto é o meu sangue. Isto é o meu sangue da aliança, que é derramado em favor de muitos para perdão de pecados. Eu digo que, de agora em diante, não beberei deste fruto da videira até aquele dia em que beberei o vinho novo com vocês no reino de meu Pai. Depois de terem cantado um hino, saíram para o Monte das Oliveiras. Verso 31. Então Jesus lhe disse: Ainda esta noite todos vocês me abandonarão, pois está escrito: Ferirei o pastor e as ovelhas do rebanho serão dispersas. Mas, depois de ressuscitar, irei adiante de vocês para a Galileia. Respondeu Pedro: Ainda que todos te abandonem, eu nunca te abandonarei. Jesus respondeu: Asseguro que ainda esta noite, antes que o galo cante, 3 vezes você me negará. Mas Pedro declarou: Mesmo que seja preciso que eu morra contigo, nunca te negarei. E todos os outros discípulos disseram o mesmo. Verso 36. Então Jesus foi com seus discípulos para um lugar chamado Getsemane e lhes disse: Sentem-se aqui enquanto eu vou ali orar. Levando consigo Pedro e os 2 filhos de Zebedeu, começou a entristecer-se e a angustiar-se. Disse-lhes então: A minha alma está profundamente triste, uma tristeza mortal. Fiquem aqui e vigiem comigo. Indo um pouco mais adiante, prostrou-se com o rosto em terra e orou: Meu Pai, se for possível, afasta de mim este cálice, contudo não seja como eu quero, mas sim como tu queres. Depois voltou aos seus discípulos e os encontrou dormindo. Vocês não puderam vigiar comigo nem por 1 hora? Perguntou ele a Pedro. Vigiem e orem, para que não caiam em tentação. O espírito está pronto, mas a carne é fraca. E retirou-se outra vez para orar. Meu Pai, se não for possível afastar de mim este cálice, sem que eu beba, faça-se a tua vontade. Quando voltou de novo, os encontrou dormindo, porque seus olhos estavam pesados. Então os deixou novamente e orou pela 3ª vez, dizendo as mesmas palavras. Depois voltou aos discípulos e lhes disse: Vocês ainda dormem e descansam. Chegou a hora. Eis que o Filho do Homem está sendo entregue nas mãos dos pecadores. Levantem-se e vamos. Aí vem aquele que me trai. Verso 47. Jesus, enquanto ainda falava, chegou Judas, um dos 12. Com ele estava uma grande multidão armada de espadas e varas, enviada pelos chefes dos sacerdotes e líderes religiosos do povo. O traidor havia combinado um sinal com eles, dizendo-lhes: Aquele a quem eu saudar com um beijo é ele, prendam-no. Dirigindo-se imediatamente a Jesus, Judas disse: Salve, mestre, e o beijou. Jesus perguntou: Amigo, o que o traz? Então os homens se aproximaram, agarraram Jesus e o prenderam. Um dos que estavam com ele, estendendo a mão, puxou a espada e feriu o servo do sumo sacerdote, decepando-lhe a orelha. Disse-lhe Jesus: Guarde a espada, pois todos os que empunham a espada, pela espada morrerão. Você acha que eu não posso pedir ao meu Pai, e ele não colocaria imediatamente à minha disposição mais de 12 legiões de anjos? Como então se cumpririam as escrituras que dizem que as coisas deveriam acontecer desta forma? Naquela hora Jesus disse à multidão: Estou eu chefiando alguma rebelião para que vocês venham prender-me com espadas e varas? Todos os dias
eu estive ensinando no templo, e vocês não me prenderam. Mas tudo isso aconteceu para que se cumprissem as Escrituras. Então todos os discípulos o abandonaram e fugiram. Verso 57. Os que prenderam Jesus o levaram a Caifás, o sumo sacerdote, em cuja casa se haviam reunido os mestres da lei e os líderes religiosos. E Pedro os seguiu de longe até o pátio do sumo sacerdote. Entrou e sentou-se com os guardas para ver o que aconteceria. Os chefes dos sacerdotes e todos os sinédrio estavam procurando um depoimento falso contra Jesus, para que pudessem condená-lo à morte. Mas nada encontraram, embora se apresentassem muitas falsas testemunhas. Finalmente se apresentaram duas, que declararam: Este homem disse: sou capaz de destruir o santuário de Deus e reconstruí-lo em 3 dias. Então o sumo sacerdote levantou-se e disse a Jesus: Você não vai responder à acusação que estes fazem? Mas Jesus permaneceu em silêncio. O sumo sacerdote lhe disse: Exijo que você jure pelo Deus vivo, se você é o Cristo, o Filho de Deus. Diga-nos. Verso 64. Tu mesmo o disseste, respondeu Jesus. Mas eu digo a todos vós, chegará o dia em que vereis o Filho do Homem assentado à direita do Poderoso e vindo sobre as nuvens do céu. Foi quando o sumo sacerdote rasgou as próprias vestes e disse: Blasfemou! Por que precisamos de mais testemunhas? Vocês acabaram de ouvir a blasfêmia. O que acham? É réu de morte, responderam eles. Então alguns lhe cuspiram no rosto e lhe deram murros. Outros lhe davam tapas e diziam: Profetize-nos, Cristo. Quem foi que bateu em você? Verso 69. Pedro estava sentado no pátio e uma criada, aproximando-se dele, disse: Você também estava com Jesus, o Galileu. Mas ele o negou diante de todos, dizendo: Não sei do que você está falando. Depois saiu em direção à porta, onde outra criada o viu e disse aos que estavam ali: Este homem estava com Jesus, o Nazareno. E ele, jurando, o negou outra vez: Não conheço esse homem. Pouco tempo depois, os que estavam por ali chegaram a Pedro e disseram: Certamente, você é um deles. O seu modo de falar o denuncia. Aí ele começou a lançar maldições e a jurar: Não conheço esse homem. E imediatamente um galo cantou. Então Pedro se lembrou da palavra que Jesus tinha dito: Antes que o galo cante, você me negará 3 vezes. E saindo dali, chorou amargamente. Que a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja com todos. Amém? Meus irmãos, esse momento da ceia que nós vamos participar, esse momento que Jesus deixou para nós, né? Se lembrarmos quando ele esteve aqui na terra, ensinando os homens e mostrando o perfeito amor que só ele tinha para dar para nós, né? E isso daí não tem como nós negar. O amor de Cristo na cruz, né? Pendurado na cruz, para nós se arrependermos, para nós ter uma transformação, para nós um dia ter um encontro com ele também, né? E nós vamos meditar no livro de Hebreus, que fala sobre a superioridade da aliança de Deus, de Jesus, de Cristo, uma velha aliança, a aliança mosaica, né? Nós vamos meditar no livro de Hebreus, capítulo 3, versos 5 e 6. Hebreus, capítulo 3, versos 5 e 6, que diz assim, sobre Moisés. Moisés foi fiel como servo. O livro de Hebreus diz que Moisés foi fiel como servo em toda a casa de Deus, dando testemunho do que haveria de ser dito no futuro. Moisés foi fiel também, como servo. Agora vamos ver o que o versículo 6 diz sobre Cristo.
Filho de Deus, a fidelidade dele. Diz assim, verso 6, mas Cristo é fiel como filho. Muito forte, né? Moisés fiel como servo e Cristo fiel como filho. Como foi dito agora há pouco, na leitura. Ele falou assim mesmo para o Pai, se não for possível passar esse cálice, mas que seja feita a sua vontade. Na casa de Deus, esta casa somos nós. E se que nós apegamos firmemente a confiança, a esperança da qual nós gloriamos. Né? Aqui está dizendo que a aliança de Cristo na cruz, ela é superior à de Moisés. É superior à velha aliança. Né? A velha aliança tinha enfraquecido. A velha aliança ela já estava para desaparecer. E Cristo veio trazer uma nova aliança. É sobre essa aliança, debaixo dessa aliança, que nós estamos. E é nesse momento que nós estamos em comunhão, através do vídeo, que nós vamos lembrar dessa aliança que ele firmou conosco. É sobre essa aliança que nós vamos caminhar. É nessa aliança que nós vamos estar trilhando até um dia chegarmos na glória aonde ele está. Meus amados, fique com essa meditação e vamos agradecer a Deus por um dia ter mandado seu filho a este mundo. Né? Só através dele que há salvação. Só através dele que há esperança. Uma nova vida. Vamos orar, agradecer a Deus pelo pão. Santo Deus e eterno Pai, Deus Altíssimo, Supremo, no nome santo do seu Filho Jesus, Pai. Primeiramente, Pai, lhe agradeço por esta noite que o Senhor nos presenteou, Pai. Esta noite de descanso a todos nós, Pai. Aos meus irmãos em Cristo, aos meus familiares, aos meus vizinhos. Muito obrigado, Santíssimo. Muito obrigado por esta manhã, o qual nós estamos aprendendo, Pai. Estamos falando do Senhor. Nós estamos lembrando do Senhor. Nós estamos em comunhão com o Senhor. Obrigado. Muito obrigado. Obrigado por um dia ter mandado o seu filho aqui, Pai, neste mundo, ensinar a todos nós, Pai. Senão nós não saberíamos como caminhar. Nós não saberíamos como se apegar, Pai, a essa esperança tão gloriosa que o Senhor um dia veio trazer para nós aqui na terra. Muito obrigado, Santo Deus. Obrigado. E obrigado por este pão, Pai, também que representa o seu corpo, aquele corpo, Pai, santo, puro, perfeito, que esteve entre nós, Pai, ensinando os homens para que um dia, Pai, nós viéssemos também, Pai, ser igual a esse corpo, igual ao Senhor. Muito obrigado, Santo Deus. Amém. Amém. Oremos agora pelo cálice. Senhor Deus e Pai, mais uma vez entramos na sua presença para lhe agradecer por esse cálice que representa o seu sangue. Aquele sangue que foi derramado naquele madeiro. E através desse sangue, Pai, também puro, santo e inocente, foi estabelecida uma nova aliança conosco, Pai. Através desta aliança, Pai, que o Senhor fez, Pai, é a qual nós estamos firmados, é a qual nós temos a esperança de um dia, Pai, se encontrar na glória com o Senhor. Muito obrigado, Santíssimo Deus. Muito obrigado. No nome santo do seu Filho Jesus. Amém. Meus amados irmãos, foi celebrada a nossa ceia. Amém. Obrigado, Miguel. Muito bom ouvir você. Sempre é edificante. Para falar sobre o momento da oferta, eu quero que você, antes de tudo, lembre-se o que eu sempre digo. Se pensarmos em oferta como sendo unicamente dinheiro, nós não vamos atingir o ponto
do que de fato é ofertar a Deus. Só quando nós entendermos o que é ofertar de verdade, nós vamos conseguir fazer da forma que agrada ao nosso Senhor. Ofertar a Deus é, antes de tudo, entregar a vida a Ele. É ser completamente disposto para fazer aquilo que é agradável à vontade de Deus. E aí, com essa vida entregue nas mãos dele, obviamente, tudo que a gente tem será dele. O exemplo é dado por ele, né? Filipenses capítulo 2, a gente vê o exemplo de Cristo se entregando completamente para que eu e você tivéssemos uma nova vida. Ofertar a Deus é entregar a nossa vida com tudo que existe nela para que o Senhor use da forma que mais agrada a Ele. E se há algo nas minhas mãos que pode ser útil ao Senhor, seja lá o que for, que o Senhor possa realmente usar para os seus propósitos. Ao lembrar disso, ainda mais nessa hora, agora, se a oferta fosse só dinheiro e agora a gente não está juntos lá para colocar o dinheiro na sacola, então não precisaria fazer. Mas a oferta diz respeito à nossa vida espiritual, então ela se apresenta na nossa vida constantemente. Não só quando nós estamos juntos, não só quando nós nos reunimos para adorar a Deus. Que nosso coração sempre entenda, compreenda o real significado do que é ofertar a Deus. Que Deus possa abençoar as nossas vidas e, abençoando as nossas vidas, abençoará tudo aquilo que passa pelas nossas mãos, para que sejamos capazes de honrar a Deus, honrar o nome dEle com tudo aquilo que nós temos. Vamos orar. Santo e bondoso Deus, amado Pai, glorificado seja o seu nome. Agradecemos, Pai Santo, pelo privilégio de fazer parte do seu povo, da sua família. Agradecemos pelo privilégio, Pai, de poder ofertar ao Senhor, primeiro com as nossas vidas, mas também com tudo aquilo que nós temos. O Senhor não precisa de nada da nossa parte, mas ainda assim o Senhor deseja ter esse relacionamento conosco através de tudo aquilo que nós ofertamos. Que seja para a honra e glória do seu nome, Pai Santo. Que o nosso ato, a nossa atitude, a nossa decisão de ofertar a Deus seja sempre para honrar e glorificar o seu nome. E que aquilo que passa pelas nossas mãos e que nós ofertamos ao Senhor sirva para cumprir os teus propósitos divinos nessa terra. Por Cristo nós damos graças, hoje e sempre. Amém. Jefferson, é você. E aí, tá me ouvindo? Sim, estamos. Todos estão ouvindo? É estranho para mim dar uma mensagem através de um aplicativo, então eu estou um pouco nervoso, admito. Eu não gosto muito de câmeras, mas vamos seguindo. Primeiro eu gostaria de dizer que eu estou muito feliz em participar de um culto, mesmo à distância, com todos vocês. E fico feliz em ver cada rosto de cada irmão. Acredito que Miguel também se sente do mesmo jeito. Mas em breve a gente vai se ver de novo, vamos compartilhar de vários momentos juntos. Então, irmãos, eu pensando sobre o que gostaria de falar, e não existe um assunto que seja mais falado ultimamente sobre que não seja esse Covid, né? Covid-19, essa doença que está fazendo mal, infelizmente está fazendo muito mal à sociedade. Mas o que podemos tirar de proveito? Que podemos ver que nos torna mais cristão nesse momento, né? Então, eu peguei uma passagem para falar um pouco sobre isso, em Filipenses, capítulo 4.
Filipenses capítulo 4, versículo do 10 ao 13. É um texto bem conhecido, é um texto que por muitas pessoas é mal interpretado, inclusive usado de mal forma, mas é um texto muito interessante que nos ajuda nesse momento, certo? Vai dizer o seguinte: muito me regozijo no Senhor, pois finalmente renovaste o vosso cuidado ao meu favor. Já tinhais cuidado antes, mas vos faltava oportunidade para mostrá-lo. Não digo isso por causa da necessidade, pois já aprendi a contentar-me em toda e qualquer situação. Sei passar necessidade e também ter abundância. Em toda maneira e em todas as coisas aprendi tanto a ter fartura como a ter fome, tanto a ter abundância como a padecer necessidade. Posso todas as coisas naquele que me fortalece. Podemos todas as coisas, todas as coisas naquele que nos fortalece. Esse é um versículo muito usado, geralmente usado nos vidros de carro aí, tudo posso naquele que me fortalece. Mas o contexto desse versículo é Paulo falando sobre as suas dificuldades, né? Em Coríntios, 1 Coríntios capítulo 11, a gente vê um pouco das dificuldades que Paulo teve que passar por causa do evangelho. Naufrágio, nudez, frio, fome. Aqui ele fala um pouco. E Paulo passou várias dessas dificuldades. E mesmo assim ele está dizendo que tudo ele pode naquele que fortalece. E quem fortalece Paulo? Quem nos fortalece? Então, esse é um momento que nós também estamos passando dificuldades. Não as mesmas dificuldades que Paulo passou. Graças a Deus nós não passamos perseguição. A gente não tem perseguição aqui no Brasil. O Brasil é um país que, até o momento, é um país laico. Então, todo mundo pode ter a fé que quiser. Então, até o momento, nós não somos perseguidos. Nós não passamos esses tipos de dificuldades. Mas hoje nós estamos vivendo uma dificuldade diferente, que nós não tínhamos passado antes. Eu até vi uma foto no Facebook esses dias, que falava que é legal estudar sobre marcos históricos, mas passar por marcos históricos, esse tipo de marcos, é difícil. Então, a gente está passando e está vendo o quanto é difícil realmente. Mas tudo podemos naquele que nos fortalece. Tudo a gente pode. Porque Cristo passou por isso e venceu todas essas coisas. Então, Ele é a nossa esperança. Ele é aquilo que nos dá força para permanecer firmes. Todos estão entendendo? Todos estão ouvindo? Certo? Uma outra coisa que eu gostaria de falar também sobre Paulo e essas dificuldades é que Paulo aproveitava essas dificuldades como oportunidades, muitas das vezes. Eu lembro muito da situação que Paulo estava em Corinto. Não, na verdade em Atena, e Paulo estava lá num lugar que tinha várias estátuas de deuses e tinha um espacinho lá que não tinha nenhuma estátua. E Paulo usou daquela oportunidade para falar de Deus para aquelas pessoas, para falar de Jesus para aquelas pessoas. Então, isso que nós estamos passando vai ser uma dificuldade, sem dúvida. Isso a gente não pode fazer nada contra isso, mas a gente pode aproveitar as oportunidades que Deus nos tem dado de pregar o evangelho para uma pessoa, nos relacionar melhor entre família, porque estamos passando muito tempo com a nossa família. Então, nada melhor do que aproveitar a oportunidade de nos relacionar bem, conhecer bem aquelas pessoas que moram com a gente, porque às vezes isso nem acontece. Então, aproveitar as oportunidades, continuar firmes em Cristo, em Deus, porque Ele é a nossa esperança. A esperança que nos mantém firmes, convictos de que Ele um dia vai voltar para nos buscar. E não importa qual dificuldade estejamos passando, não importa o que a gente vai passar ainda, que a gente não sabe daqui para frente, mas essa esperança de que Ele vai voltar para nos buscar
e que um dia nós vamos viver sem dificuldade, sem tristeza, sem dor nenhuma. Isso nos mantém firme. E era o que mantinha firme também Paulo. Então, é esse sentido que essa frase vai trazer. Tudo posso naquele que me fortalece. Então, que ficamos firmes, irmãos. Eu pensei numa mensagem bem simples, uma mensagem que para a gente atualmente seja bem significativa. E eu pensei nessa mensagem. Espero que todos sejam edificados com essa mensagem. Amém? Gostaria de orar com todos vocês. Amém? Oremos. Querido Deus, Pai Todo-Poderoso, Senhor, graças te damos, Senhor, porque Tu és sempre bom, misericordioso e bondoso conosco. Obrigado, Senhor, pelas oportunidades que o Senhor nos tem dado, porque tem pessoas que nem esse aplicativo tem, Pai, para se reunir com os irmãos. E o Senhor nos deu com todo carinho e amor. E é em nome de Jesus, Pai, que te oramos e te agradecemos por todas as coisas que tem feito por nós. E se prestarmos atenção um pouco mais, Pai, a gente nota muito bem o seu cuidado e seu carinho por nós. E muito obrigado, Pai, só temos a agradecer por isso. Só temos a agradecer por isso, sim. É em nome de Jesus que oramos e te agradecemos por tudo, Deus. Amém. Obrigado, Jefferson. Obrigado por nos edificar, nos fazer continuar olhando para o que realmente importa. Miguel, você quer dirigir a oração final, por favor? Amém, meus irmãos. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, nós te agradecemos, Senhor, por estarmos aqui cantando e ouvindo da sua santa palavra, Senhor. Desde já nós te agradecemos por tudo que o Senhor faz em nossas vidas. E nós te pedimos, Senhor, que o Senhor dê mais discernimento e sabedoria da tua santa palavra. E acima de tudo, Senhor, seja feita a tua vontade, somente a tua vontade, não a nossa. Desde já nós te pedimos e te agradecemos. Em nome de Jesus. Amém. 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 Terminamos com o culto. Quero agradecer a participação de todos vocês. Foi muito bom estar com vocês mesmo que virtualmente. É sempre bom.